Mateus capítulo 3, a partir do verso 5. Para contextualizar, vamos ler o primeiro e o segundo. Diz assim a santa palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: filhos de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar essa palavra aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa me auxiliar na exposição da Tua Santa Palavra. Ó Deus, quem somos nós para Tu te importares? Pó e pecado, irreverência, falsa segurança. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos auxilia. Glorifica o santo nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última semana, nós vimos o cumprimento das profecias, tanto de Isaías quanto de Malaquias, que haveria de vir um profeta precedendo o Messias. O rei, o nosso rei, o rei Jesus, fora procedido por um arauto, e esse arauto era João o Batista. Nós vimos também quem foi João. Nós vimos qual era o cerne da sua pregação. Nós vimos como as suas roupas e a sua dieta nos ensinam algo precioso. Vimos que ele era a voz de Deus. A voz de Deus ecoando não apenas num deserto geográfico, mas sobretudo num coração empedernido, de pedra, desértico, do homem não regenerado. Como ele era a voz que proclamava a conversão, hoje nós veremos como isso foi recebido pelos homens da sua época. Vamos ver como a verdade atrai não somente filhos. Veremos os frutos da verdadeira conversão, ou seja, a conversão não é apenas um gesto exterior. E por fim veremos que não há privilégios humanos, que não há nada no homem para salvá-lo. O Evangelho é totalmente exterior, totalmente fora. Então, em primeiro lugar, observando os versos 5 e 6, que nos dizem que toda Jerusalém, Judéia e circunvizinhança do Jordão saíram a ter com João Batista e eram por ele batizados, confessando os seus pecados. Nós aprendemos que o verdadeiro evangelho, ele atrai filhos verdadeiros. Ele atrai filhos verdadeiros pela singularidade da mensagem e não pelo mimetismo mundano. O que é mimetismo? É a qualidade de alguns animais de conseguirem se esconderem, se adaptarem a algum meio e não serem vistos, como por exemplo o camaleão. E a igreja tem andado por um mimetismo e perdido assim a sua identidade. Na última semana nós vimos que a mensagem de João, ela era dura, e ela era realmente dura. Porque a mensagem do Evangelho, ela sempre vai ser dura, pelo menos no início. Pelo menos se for a mensagem do Evangelho.
Como eu sempre digo para os irmãos, não existe boa nova se não vier primeiro a má nova. Não existe senso de arrependimento se a pessoa não souber por que ela tem que se arrepender. Não existe como eu dizer para alguém que ela precisa ser salva, que ela precisa da salvação, se ela não compreende qual é a sua situação, que ela necessita dessa salvação. A igreja atual, ela tem perdido o foco. Ora ela é frouxa, ora ela é moralista. E nenhum desses dois extremos condizem com a mensagem do Evangelho. Muito pelo contrário. Veja, nós não somos salvos por obras da lei. E para muitos, o não cumprimento da lei faz perder a salvação, que é um termo que me causa repulsa. Quando eu escuto perder a salvação, com sinceridade, me embrulha o estômago. É uma afronta tão grande para o nosso Senhor. É uma afronta tão grande para a obra que Ele cumpriu na cruz. É uma negação tão grande do nosso Senhor gritando, está consumado, que me embrulha o estômago. Mas isso, senhores, seria legalismo. E hoje há uma certa parte da igreja que é legalista. Fala em graça, mas prega, na realidade, uma salvação pela lei. E se não prega a salvação pela lei, de uma forma evidente, ao menos, num determinado momento chega e não deixa claro isso, mas coloca de uma certa forma de que se você não obedecer aos princípios da lei, você perde essa salvação. Ou seja, ainda que eles não iniciam dizendo que a salvação é pelas obras, eles dizem que manter a salvação é pelas obras. E isso é legalismo. Mas o meu ponto não é legalismo. Pelo menos o legalismo encontra um reflexo, um uso errôneo da lei, mas pelo menos é bíblico. O meu ponto é moralismo, regras humanas. Essa semana ainda me ligou uma senhora. Eu fiquei com muita dó, porque a gente começa a se afastar às vezes de algumas coisas e esquece algumas coisas. E eu fiquei com muita dó do peso que ela carregava nas costas de uma coisa tão simples. Ela era de uma daquelas igrejas que exige que as mulheres usem saia longa. E ela, com problemas reumáticos, queria usar uma calça. E fora condenada pela igreja, dizendo que se usasse calça, Jesus ia lançá-la no inferno. Regras humanas, e ela estava apavorada com isso, ainda que em dúvida, porque a bobagem é tão grande que mesmo quem está lá no meio fica em dúvida, mas aquilo estava causando uma tensão no seu coração. Senhores, nós vimos a respeito das vestes semana passada, e vimos como as nossas vestes, a forma como nós observamos, usamos as nossas vestes, podem dizer sim, muito a respeito de nós, da nossa salvação, da nossa condição, da nossa fé. E vimos ainda como nós devemos nos portar e nos vestir de maneira adequada, mas como não há necessidade de ter nenhum orgulho das nossas vestes. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: ele nos lembra que nós só usamos roupa porque Adão caiu. Então as nossas roupas dizem o seguinte: olha, você é pecador. Por que nós vamos nos orgulhar? Por que nós vamos fazer? Tem gente que faz financiamento. Pobre, bobo, assalariado, como a maioria da nação, ganhando $1 por mês e gastando num tênis de R$1.200 em vezes para dar um status.
E aí vem comunistas idiotas, como aquela filósofa do PT, dizer que ela entende o roubo, porque a culpa disso é do capitalismo. E o capitalismo coloca um tênis nesse valor, e aí a pessoa quer ter para se sentir, não, a culpa não é do capitalismo, não é do socialismo, a culpa não é nada disso. A culpa é da corrupção do coração humano. Essa é a culpa. É o homem pecador, vestido com folhas de figueira, e dizendo, ó, esse aqui só custou a vida eterna, só custou a salvação. Mas deixa eu voltar. O meu ponto é moralismo, regras humanas, ou ainda recortes desfigurados da lei. Não olhar a lei na sua totalidade, na sua plenitude, não olhar os mandamentos no que eles verdadeiramente significam, mas fazer apenas um recorte e utilizar esse recorte para aprisionar, atacar as pessoas. Moralismo, regimentos internos, igrejas que se dizem conservadoras, fundamentalistas, mas na realidade não passam de um bando de insanos, com regras de homens, escravizando as pessoas. Todavia, apesar de haver muitos e muitos casos assim, nós sabemos que a grande maioria na realidade está no outro extremo, no extremo da frouxidão. É apresentado hoje, em muitos e muitos lugares, um evangelho que não traz arrependimento, uma graça que não salva. Frouxidão. Buscam em muitos lugares serem descolados, serem os diferentões, serem os não religiosos, os evoluídos. Não, eu sou cristão. Crente é ruim, evangélico é ruim, o cara fica medindo o termo. Eu sou cristão, mas eu não sou igual aos outros cristãos. A nossa comunidade é diferente. Essa semana eu estava vendo uma reportagem a respeito daquela palhaçada que é a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Um circo ao ar livre. E aí, entrevistando as pessoas, imagina o que se vai ouvir de uma entrevista de um cidadão numa marcha para Jesus, com uma faixa escrito Jesus, as pulseirinhas, escolhi esperar, sou de Deus e tal. Aí o rapaz, não, nós estamos aqui hoje para mostrar que o povo de Deus também é alegre. Alegre pelo quê, meu filho? Alegre pelo quê? Nossa alegria está em Cristo Jesus. O povo de Deus é alegre? Sim, o povo de Deus é alegre. Nós aqui levando canelada atrás de canelada nesse púlpito, nós somos alegres. Por quê? Porque a nossa alegria está em Cristo. Apanhando, estamos em Cristo. Sorrindo, estamos em Cristo. Com saúde, estamos em Cristo. Doentes, estamos em Cristo. Com dívidas, em Cristo. Sem dívidas, em Cristo. Satisfeitos, em Cristo. Com a barriga roncando, ainda assim, em Cristo. Nós estamos numa breve peregrinação. Uma verdadeira marcha para a cidade celestial. Não num circo. Shows. Aí vão lá, Brasil para Jesus. Blumenau para Jesus. Vai ter aqui também no desfile. Quanta insanidade. Vem, olha, vejam, nós somos iguais a vocês. Nós somos iguais. Nós não somos religiosos. E aí você já viram
textos e textos na internet para mostrar que nós não somos religiosos, mas em nenhum texto é definido o termo religião. O primeiro termo que nós temos que entender como religião, da palavra latina religare, a nossa religião verdadeira é Cristo, o nosso único mediador entre Deus e os homens, aquele que nos reconciliou com o Pai, religou com o Pai. Agora, se você usar o termo de forma errada, aí sim. Mas pelo menos se for escrever a respeito disso, identifique os termos, se for capaz de fazê-lo. Senão, não fale. Não somos religiosos, somos evoluídos. Buscam mostrar que o crente não é diferente do mundo. Agora, os senhores imaginem o seguinte. Imaginem se nós conseguíssemos voltar um pouco no tempo. Se nós chegássemos numa comunidade puritana e disséssemos: olha, tem um jeito de vocês ganharem a Nova Inglaterra para Jesus, ganharem a antiga ilha para Jesus. Tem jeito. Nós temos que pregar o seguinte: que nós não somos diferentes do mundo. Aqueles homens iam nos pegar e no mínimo, num puritanismo mais avançado, nos condenar num tribunal à prisão. Se fosse na época da reforma, meu amigo, era fogueira. Ah, reformado bota na fogueira. É um contexto da época. Já pensou chegar para Lutero, para John Knox, para Calvino: olha, o que nós temos que pregar é o seguinte, meu amigo, que crente não é diferente das pessoas do mundo. Já imaginou? Chegar para Agostinho falar isso? Já imaginou chegar para os apóstolos? Chegar para João Batista: João, vem cá, eu quero te dar um toque. Você está ultrapassado. Essa tua roupa, olha, uma ideia muito fundamentalista. A sua dieta é muito ruim. Assim você não vai ganhar a simpatia das pessoas. Nós temos que ganhar a simpatia das pessoas, João. Nós temos que fazer um show com músicas agradáveis. Você tem que fazer aqui o seu ritual de batismo ao final do dia. E só se for quentinho. Aí nós vamos chamar de um sunset gospel. E aí as pessoas vão vir, João. Senhores, a igreja hoje imita tanto o mundo. E aí por isso eu usei o termo mimetismo. Imita tanto o mundo que se transformou no mundo. E você não vê mais a diferença. Tanto que você vê uma palestra de um desses, as coisas da moda, né? As idiotices para arrancar dinheiro de trouxas da moda. Agora o coach. Até mesmo numa reportagem falando sobre coach na revista Veja. Os caras dizendo: parece uma igreja evangélica. Parece uma igreja evangélica. Por quê? Porque se você for no auditório de um coach, ou se você for numa igreja, essas muitas que nós temos, você vai ouvir a mesma mensagem. E você não vai ouvir sobre cruz, sobre arrependimento. Tem muitos pastores hoje que dizem que são coaching. Senhores, o caminho largo, ele é inclinado. É fácil de andar por ele. A porta é larga. É fácil. E muitos vão por esse caminho, nos disse Cristo Jesus. Vejam o seguinte, senhores: tanto Cristo Jesus quanto João Batista atraíam as pessoas porque eles não eram mais do mesmo. As pessoas iam até eles porque a mensagem era diferente. Quando a igreja tenta agradar o mundo, ela fica igual ao mundo, só que ela fica uma cópia barata do mundo. Tem baladinha gospel. Você acha que alguém que vai numa balada vai trocar uma balada de verdade, uma baladinha gospel? Na realidade, é só para crentinhos gospel, a juventude gospel,
que não foi convertida de fato, se alegrar. É só para isso. Nossa igreja tem um departamento de eventos para atrair as pessoas. Quando eu me converti, eu frequentava uma igreja, e como antes de me converter eu era DJ, já me colocaram no som da igreja. E aí todo sábado à noite nós tínhamos evangelismo. Vinham bandas tocar, e eu lá arrumando o som daquilo. Enchia de pessoas, crentes, fazendo festa no sábado à noite. Era isso. Aí tinha os apelos para aceitar Jesus. E como dificilmente alguns dos convidados aceitavam Jesus, aí você tenta fazer o segundo apelo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, para ter alguma resposta positiva, porque senão fica chato. Aí tinha as respostas. Aí depois, nas salas atrás, nos bastidores, ganhamos 8 almas hoje para o Senhor. É isso que se transformou a igreja moderna, senhores. As pessoas iam até Cristo Jesus, as pessoas iam até João Batista, porque a mensagem deles era diferente. João, ele inicia pregando aos poucos habitantes do deserto, e nós vimos que o deserto não era a nossa imagem que nós temos de deserto, era apenas um lugar menos habitado. E essas primeiras pessoas começaram a ouvir João, e começaram a ficar alarmadas com a mensagem de João. E quando foram à cidade disseram: olha, existe um homem lá, pregando uma mensagem diferente. Então as pessoas saíam a ter com ele. Jerusalém, toda a Judéia, obviamente que toda a Judéia, a gente tem que explicar que não é todos os habitantes da Judéia, né? Quando diz que Deus quer salvar a todos, né? E toda a circunvizinhança do Jordão, habitantes dessa região inteira, iam ter com João. Gradualmente o movimento então foi aumentando. Muitos foram ao deserto para ouvi-lo. O puritano Matthew Henry, ele diz que é necessário que os ministros de Cristo sejam ousados a mostrar aos pecadores o verdadeiro caráter deles. Atrai as pessoas e diz: você é uma bênção. Vocês são tudo bênção. Vocês são tão bons, tão legais, que Jesus veio aqui limpar a barra de vocês. Vocês são tão especiais que Ele veio para fazer aquilo que vocês até não podiam fazer, mas é porque vocês são muito bons. Pecador tem que ser chamado pelo que ele é, para que ele possa se arrepender. Nós não devemos nos concentrar em números. João Batista não estava preocupado se estava enchendo ou não. Não devemos nos preocupar em não desagradar. Tem bastante visitante hoje, é o Alberto que vai pregar, ele vai bater, vai assustar as pessoas. Se é para assustar as pessoas, me chama que eu assusto. E pode ter certeza que não vai haver nenhum prejuízo para o reino. Eu lembro uma comunidade que eu era diácono. E um dia, não sei, falando o que sobre pregação, o pastor presidente me abraçou, mostrando todo o seu amor e carinho. Ele disse assim: eu jamais posso deixar você pregar aqui nem numa terça-feira, porque se você pregar aqui numa terça-feira, você vai mandar todo mundo embora. Talvez seja verdade. Talvez eu mandasse todo mundo embora mesmo. O que eu não ia fazer era rasgar seda na frente deles. Não ia ficar dizendo: olha para o irmão ao seu lado e diga: você é uma bênção. Isso não ia acontecer, com certeza. Não devemos nos concentrar em não ofender. Devemos nos concentrar em pregar, e pregar todo o conselho de Deus, do pecado à condenação, da graça à glorificação. Quem traz as pessoas, senhores, quem regenera as pessoas é Deus, através do poder do Espírito Santo. Não é homens, não é o nosso discurso.
E o que temos feito hoje? Temos pregado o Evangelho? E o que temos feito hoje? Temos ouvido o Evangelho? Ou nós temos requentado algum método de açucarar o Evangelho, de torná-lo mais atraente? De veja bem, eu até entendo isso, mas se eu falar dessa maneira as pessoas não vão ficar, elas não vão vir. Vamos atenuar as coisas. Nós pregamos um Evangelho adocicado, ou o doce Evangelho de Cristo Jesus. Veja, os filhos, os verdadeiros filhos de Deus, eles podem até ir atrás do falso. Muitos de nós foram atrás, eu fui atrás, mas em pouco tempo desejarão o autêntico Evangelho, irão atrás dele. Em pouco tempo verão que a voz que está chamando é a voz do mercenário. E ouvirão ao longe a voz do seu Senhor e vão sair. Em qualquer época, senhores, em qualquer época, em qualquer região, os verdadeiros pregadores da graça terão a companhia de muitos filhos de Deus. Isso não significa quantidade, de maneira alguma. Filhos de Deus não se satisfazem com palestras e adulações. Se eu quiser ser adulado, eu vou visitar minha mãe. Se eu quiser palestra, eu vou ouvir um doutor em alguma coisa, alguém que tenha experiência. João estava batizando, e sem confissão de pecados não havia batismo. O puritano Matthew Henry, talvez pela proximidade da reforma, ele defende aqui que era uma confissão geral, subjetiva, e não a João. Os pecados não eram confessados a João Batista, mas que era uma coisa geral, meio subjetiva. Que não era João, que as pessoas não confessavam seus pecados a João, isso aí é ponto pacífico entre todos os comentaristas, né? E nós devemos entender isso. Afinal de contas, nem existia a ideia da confissão como o catolicismo romano faz. Confessar para uma pessoa e tal, e ela te, né? Então não era para João. Agora, Carson, estudioso, ele nos lembra que o grego, ele não deixa claro ali se essa confissão ela era individual ou coletiva. E eu tenho uma tendência a crer que ela não seja coletiva, que ela não seja subjetiva. Observando o Levítico capítulo 5, que diz o seguinte: será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Eu acredito que essa confissão seja individual. Um outro estudioso do grego, Vicente, ele acredita que essa confissão possivelmente era específica. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Porque se fosse uma confissão subjetiva, é muito fácil nós aqui levantarmos agora e dizermos: Senhor, nós somos pecadores, nos perdoa dos nossos pecados, amém. Isso é fácil fazer. Agora o específico não. A coragem que você teve para fazer o pecado é a mesma coragem que você vai ter para confessar esse pecado. O avivamento das igrejas presbiterianas na Coreia, antes de haver a guerra que separou entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma comunista e a outra direita, houve um avivamento muito grande da igreja presbiteriana. E nesse avivamento, nos cultos nesse avivamento, durante a pregação, ao final da pregação, homens e mulheres se colocavam em pé no meio da congregação e confessavam seus pecados aos prantos. E aquilo foi sendo reproduzido, e foi alcançando, e foi algo absurdo. Senhores, é muito fácil nós nos levantarmos e dizermos o seguinte: olha, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. A gente sabe disso, nós somos. Agora, nesse avivamento na Coreia,
Pais se levantavam aos prantos, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu abusei do meu filho. Sendo que a partir desse momento, ele testemunhou publicamente e iria pagar pelo seu crime. Mas isso não importava mais. Ele queria estar em paz com Deus. E os relatos dizem de outras pessoas, um senhor que se levantou e disse o seguinte: aquele corpo que foi achado no ribeirão tal, fui eu que matei aquela pessoa. Aos prantos. Entendem a diferença de dizer: eu sou pecador, me perdoa, Senhor. Observe, o povo confessava o seu pecado e se submetia a um ritual de purificação. Em sua maioria, como nós vemos no texto, as pessoas que estavam ali eram judias. E esse ritual de purificação, que já haviam alguns de batismo, era destinado exclusivamente para os gentios. Os gentios, os prosélitos gentios, quando entravam na comunidade judaica, além da circuncisão, eles tinham que se batizar para se purificar, porque eram imundos. Assim, essa submissão envolvia dizer que não apenas esses prosélitos gentios eram imundos, mas que os filhos de Abraão também o eram, que o povo eleito também o era. Confessar o pecado diante disso, sendo o orgulho judaico, está no mesmo nível. Senhores, isso foi tão escandaloso que reuniu dois grupos rivais: os saduceus e os fariseus. Eram dois grupos rivais. Esses partidos eram opostos em diversos pontos. Eles não se davam. Agora, tanto aqui quanto para condenar Cristo Jesus, eles se unem com um único propósito. Essa mensagem foi tão escandalosa e poderosa que reuniu esses grupos. Agora, isso nos ensina uma coisa: aquele papinho que você já deve ter ouvido, que inimigo do meu inimigo é meu amigo, isso fica coerente com o ímpio, não com o cristão. Agora, para ímpio, para tentar derrubar o evangelho, os inimigos se uniram. O objetivo deles era comum: atacar o evangelho do nosso Senhor. O mundo, assim como os religiosos, eles sempre vão se unir contra a verdade. Sempre. Ouça, se você pregar a verdade, você vai desagradar. Ouça, se você crer na verdade, você vai desagradar. Você verá verdadeiros milagres. Você vai conseguir ver grupos, pessoas que não se davam antes, começarem a se entender, pelo menos o suficiente para te atacar. Veja na sua família. Às vezes você toma uma posição e você vê tios que não se falavam, mas unidos, te criticando. Isso é só um exemplo para ilustrar. Meu segundo ponto, no verso 7, eu já entrei nisso, mas João, vendo que os fariseus e saduceus vinham ao batismo, lhe chama de filhos de víboras. Os fariseus e saduceus, eles não foram se batizar, pelo menos não esse batismo. Assim como muitos daqueles homens que estavam lá, que não se arrependeram de fato, apesar de confessarem alguma coisa e se batizarem, esses homens religiosos também não tinham se arrependido de nada. E aqui nós aprendemos que quantidade não é sinônimo de qualidade. Não adianta você ter 10.000 pessoas numa congregação. Primeiro que ninguém humanamente consegue pastorear 10.000 pessoas. Mas nós temos vários pastores. Beleza, você criou vários partidos dentro da igreja. Mas números não significam absolutamente nada. Eu lembro de uma comunidade que eu fui ensinar teologia para líderes. Não vou dizer qual foi. E apliquei um pequeno questionário para os líderes.
Eram só líderes. Cada um tinha um cargo. Era missionário, evangelista, era pastor auxiliar, terceiro pastor, reserva do reserva de pastor. Tá todo mundo ali, todo mundo tinha um cargo. As perguntas mais basilares da fé, eles não sabiam. E foi um dia que eu me emocionei muito. Eu chorei vendo os questionários. Isso não era uma comunidade muito grande. Isso não era uma comunidade baseada em erro. Eles tentavam acertar com todas as suas forças. Agora você imagina, nesses cultos que nós vemos pela TV, onde não se fala nada com nada, e você olha aquela multidão assim de 30 mil pessoas. 1 hora de pregação, o pessoal às vezes fala: Beto, você prega há muito tempo. Se reclamar, eu vou pregar mais. As últimas 2 pregações foram de 1h20. E hoje não tem hora para acabar. Prega-se 40 a 50 minutos só sobre dízimo. E aí ninguém reclama. Tira da mesa para jogar lá. Aí depois canta mais 1 hora. Está sossegado. É agradável, tem iluminação, tem fumacinha. Tem tudo. Aí depois vem a ministração. Aí o cara está ali pregando. Porque depois da pregação de dízimos, aí tem a pregação de Malaquias 3:10. Ou de Josué. Vamos falar de gafanhoto. Ah não, demônios. E fala, e vai. No final faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus e tal. E faz aquela choradeira toda. Pega uma pessoa dessa no dia a dia. Seu irmão agora está na UTI, sofreu um acidente. Qual é a estrutura que ela tem? Ela vai repreender qual gafanhoto? Perdeu o emprego. Está doente, descobriu que tem uma doença incurável. O que ela vai se agarrar? As tentações começam a se avolumar à sua frente. O que ela vai dizer? Por todo lado, sou abençoado. É isso. E aí vai dar um giro. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Mesmo com muitas confissões e batismos, foram poucos, muito poucos, que de fato receberam a Cristo Jesus mais tarde. E esse batismo era de arrependimento para vir a receber Cristo Jesus. E isso é facilmente comprovado. É só comparar o tempo de Cristo dos sinais. Multidão. Condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. A multidão já está menor, mas eram as mesmas pessoas. Num dia batendo palmas, no outro gritando crucifica-o. E quando ele está mesmo na cruz, ninguém. Multidão. E deixa eu fazer um parênteses. Isso não significa que toda multidão seja errada, tá? Deus pode trazer algum ministério em uma multidão. Agora, quando isso se torna o cerne, nós temos que encher o lugar, e aí vira aquela bola de neve, você não tem mais que crescer porque aumentou o número de membros. Você precisa aumentar o número de membros para pagar as contas, porque você comprou um local novo, comprou um canal de TV, você fez alguma coisa. Quando inverte, esse é o problema. Esse é o problema. Hoje, pastores contam discípulos, se é que dá para chamar de discípulos, como gado, por cabeça. Eu já ouvi isso. Quantas cabeças tem na tua igreja? Eu vi um fanfarrão aí, carioca, falando, tem esses pastores que ficam pregando, botam pregação na internet, só filmando eles. Aí não filma as pessoas, não filma porque não tem ninguém. Eu tenho. Tipo criança no parquinho, né? Eu tenho um ferrorama. Senhores, com isso um falso evangelho se expande
com um falso testemunho, um falso evangelho que não salva, com um testemunho falso. As pessoas vão testemunhar que foram curadas até de prisão de ventre. Os irmãos devem ter visto esse vídeo na internet. Infelizmente, só vergonheira. O que é o testemunho? O testemunho é da obra de Cristo Jesus. O que Ele fez na cruz, pela igreja. Esse é o testemunho que tem que ser falado dos púlpitos. Veja, se com a pregação de João já havia muita falsidade, se com a pregação de João ele teve que dizer, olha, filhos de víboras, imagina hoje. Imagina os coaching. Imagina como eu ouvi de um apóstolo, ele orando, Senhor, perdoa os homens que pregam mais de 10 minutos. Para esse cara eu estou no inferno, né? Ele já nem ora mais por mim. Para que pregar o evangelho se a gente pode cantar reggae 1h30, né? Se com a pregação de João foi assim, senhores, imagina hoje. Um puritano diz o seguinte: observe que pode haver uma multidão de ouvintes entusiasmados, mesmo onde haja apenas alguns poucos crentes verdadeiros. Multidão não significa nada, e a multidão é sempre maior do que os filhos verdadeiros. É Cristo quem diz isso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. É certo que fariseus e saduceus estavam lá para investigar e para relatar às autoridades romanas a bagunça que João Batista estava fazendo no seu sistema religioso. As pessoas estão saindo aqui da sinagoga e estão indo lá no deserto ouvir aquele cara. Então vamos lá ver o que ele está falando e vamos encontrar algum motivo de entregá-lo a Roma, assim como fizeram com o nosso Senhor Jesus. E foram até ele. Todavia, talvez alguns destes fariseus e saduceus ultrapassaram o escândalo do batismo de judeus e quiseram ficar na moda. Sabe como é que é assim? Eu quero estar próximo à ação. Então fica orbitando. Aonde está acontecendo a ação? Então aqui está acontecendo algum mover com João Batista, eu estou aqui também. Se falar alguma coisa, eu estou aqui. Fica naquela sinuca de bico igual Jesus deixou eles. O batismo de João era dos homens ou dos céus? Eles não sabiam o que dizer. Eles não podiam dizer nada. Então eles estavam ali ao redor. E poderiam muitos tomar parte. É bem provável que alguns fariseus e alguns saduceus tenham falsamente participado dos ritos de confissão e de batismo. Se é assim para estar na moda, se é assim para estar no grupo, vejam, eu sou cumpridor de tudo. Eu faço e aconteço. E João repreende eles severamente. João repreende todos os insinceros ali, severamente. Filhos de víboras. Aí você deve estar perguntando, mas na minha Bíblia está raça de víboras. Bom, uma raça... A tradução que fica mais coerente é filhos, né? Nós somos da raça humana, nós temos os nossos filhos. As víboras têm seus filhos. Filhos de víboras. Filho de víboras. Víboras ou serpentes nos ensinam duas coisas, senhores. A primeira coisa que nos ensina é o seguinte: a distinção edêmica entre o descendente da mulher. Éden, Gênesis 3,15. O descendente da mulher e a descendência da serpente. Os dois povos. A separação que foi feita desde o início entre os dois povos. Ou seja, eram homens ímpios, de natureza não regenerada. Eram filhos das trevas. Eram joio, eram lobos misturado. Segunda coisa que nós aprendemos. Eles podem ter sentido as suas consciências pesadas. E consciência pesada, ela pode gerar um arrependimento verdadeiro ou um pedido de desculpa. Então eles podem ter sentido essas consciências pesadas sem terem se arrependido de fato e buscado então uma fuga para escapar do juízo.
E por que então ele chama de raça ou filhos de víboras? Porque uma cobra, quando pega fogo no mato, as cobras saem do mato. Elas são mais geladas e elas não suportam o calor. E João estava acostumado com essas cobras, ainda que não no mato, mas no deserto, elas escapando do calor. E João está falando, no seu discurso aqui, nós vamos ver semana que vem, sobre fogo, sobre o juízo. Então ele está chamando como uma cobra que foge do fogo. Esses filhos de víboras tentavam fugir do fogo da condenação, fingindo então piedade. Não, eu sou pecador. Vamos lá se batizar. João adverte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Senhores, essa ira vindoura exige uma posição. E as opções são ou enfrentar o juízo ou se arrepender. Você não tem como fugir. Não há uma terceira via. Ou você vai enfrentar o juízo. E se você enfrentar o juízo, aquele que hoje é advogado vai ser juiz no dia. Aquele que hoje é graça vai ser justiça no dia. Ou se arrepender. Eles tentavam fugir sem arrependimento, com sinais exteriores. E nós, senhores? Nós somos enganadores? Nós somos filhos da antiga serpente? Somos cobras, covardes, fugindo das chamas do juízo? E não se escandalize, eu já vi muitas pessoas dentro da igreja, pura e simplesmente com medo do juízo. Você estando em Cristo, a consequência é escapar do juízo. Pessoas que buscam escapar do juízo e como consequência estar em Cristo. A má notícia para você é que você não escapa do juízo e não está em Cristo. Ou será que nós somos filhos arrependidos, refugiados na luz da graça? Em terceiro lugar, o verso 8. Nós podemos confessar falsamente, nós podemos passar por sinais exteriores, mas o Evangelho exige o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqueles que receberam vida, eles foram criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, diz Paulo em Efésios 2. Os que receberam vida, receberam com um motivo. Veja, nós não somos salvos por boas obras. Não são as boas obras que nos salvam, mas somos salvos para as boas obras. Eu com as obras te mostrarei a minha fé, diz Tiago, no capítulo 2. Veja, não são boas obras que nos mantêm salvos, mas se salvos, se enxertados na videira verdadeira, nós produziremos bons frutos. É uma consequência. Esses frutos se chamam ainda frutos do Espírito. Os frutos não são a mudança de coração, mas são os atos que resultam dessa mudança de coração, diz um teólogo. Uma árvore má, ela pode fingir com folhas, como aquela figueira fingiu. Por isso que Cristo amaldiçoou, dando um exemplo. Uma árvore má pode fingir com frutos ruins, assim como Israel, que era a vide do Senhor, produziu uvas bravas. Mas somente uma árvore boa gera, pelo poder do Espírito Santo de Deus, bons frutos. Como Jesus nos diz, uma árvore má não pode produzir bons frutos. Ah, mas eu conheço um ímpio que fez uma ação boa. Primeiro, uma ação não significa nada. É um hábito. Segundo, essa ação, não sendo para a glória de Deus, é condenação para ele, ainda que beneficie outra pessoa. Qualquer um pode fazer atos externamente bons, mas só o homem bom pode fazer uma colheita de atos e hábitos certos, nos diz outro estudioso. Senhores, não adianta algum pesar, não adianta algumas lágrimas quando nós somos desmascarados, e geralmente os pedidos de perdão e os arrependimentos são quando os pecados são desmascarados.
Em contrapartida, como eu falei no avivamento da Coreia, as pessoas se denunciavam. Eu fiz. É preciso, além disso, uma conversão, uma mudança de direção, abandonar pensamentos e atos, indo agora numa direção oposta, por um novo e vivo caminho. Portanto, nos diz um puritano, como vocês foram advertidos a fugir da ira futura, deixem que o temor ao Senhor vos conduzam a uma vida santa. O verdadeiro arrependimento, ele tem raízes em nosso coração. E ele se mostra exteriormente com novas atitudes. Não são as atitudes que salvam, mas essas atitudes mostram que há essas raízes. Lucas, ele traz mais a respeito da pregação de João Batista. No capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, a partir do verso 10, no verso 10, as multidões que estavam sendo batizadas, elas perguntam para Lucas, o que havemos de fazer? E aí Lucas diz, respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com que vocês recebem. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, no verso 11, dividir as túnicas e o alimento, ou seja, amar o próximo. Deixar de ser egoísta, deixar de ser mesquinho, começar a ser generoso, amoroso, fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Em segundo lugar, o que aprendemos? Versos 12 e 13. Cobradores de impostos, tal qual Mateus, normalmente cobravam a mais e embolsavam o resto. Não devem cobrar mais do que o devido, ou seja, não devem expropriar os outros. O que nós aprendemos com isso? Lucros exagerados, hipervalorização, desvalorização dos bens alheios, tudo isso configura roubo, corrupção, configura inveja e ambição e devem ser abandonados. Provérbios 11 nos ensina, balança enganosa é abominação para o Senhor. Mais à frente em Provérbios, peso e balança justos pertencem ao Senhor. E a respeito de defraudar os bens do outro, Provérbios 20, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Terceira coisa que nós aprendemos, os soldados não deveriam ser violentos, não mentirem, não acusar falsamente e se contentarem com o que ganhavam. Ou seja, nós devemos fugir da ingratidão, devemos fugir da calúnia, devemos fugir da violência. Devemos ser honestos, educados, verdadeiros e ter uma piedade com contentamento. Devemos ter gratidão por aquilo que nós temos. Paulo, em 1 Timóteo, nos ensina, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mais à frente ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você é contente porque você tem com que se vestir, porque você tem o que se alimentar? Provérbios 11, o perverso recebe salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Mais à frente, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas aquele que ajunta com força do trabalho terá aumento. E resumindo, em grande parte, essas instruções do discurso de João, eu queria ler para os irmãos Efésios 4. Paulo diz o seguinte a partir do verso 25, prestem atenção, procurem o texto em casa. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, bem essa para os soldados. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ah, senhores, a distância das nossas comunidades para o passado. Tem um caso muito pitoresco até, mas que serve para ilustrar essa conversão, que ocorreu com os puritanos na Nova Inglaterra. Uma senhora tinha vendido uma propriedade, e ela vendeu uma propriedade por um valor 3 vezes maior do que o que valia. E ela ficou feliz da vida, porque isso é bênção de Deus. Né? E se você vender o seu imóvel, alguém quiser pagar 3 vezes o que ele vale, você vai entender como bênção de Deus. Indo para um outro extremo, eu já vi pessoas testemunhando em igreja, que foram pagar uma conta na lotérica, e o caixa se enganou no troco. E aí ele pegou aquele dinheiro, ele precisava daquele dinheiro para pagar uma outra conta. Ou seja, a caixa pagou para ele. E ainda é capaz de justificar: não, Deus tira dos ímpios para dar para os santos. Pode tirar dos ímpios para dar para os santos, mas você, no caso, não é o santo. Só quero te dizer isso. E aí aquela senhora chegou na igreja: pastor, eu tenho uma boa notícia. Fala, irmã. Veja, eu consegui vender aquela propriedade, e mais, eu vendi por 3 vezes o valor dela. E aí eu quero ofertar. Oh, isso nas igrejas hoje. Glória a Deus, irmã. Era o que nós precisávamos. Vamos testemunhar disso. Vamos colocar no boletim da igreja, na televisão. Esse era o dinheiro que eu precisava para pagar as minhas contas também. O que foi feito? O pastor chamou já o presbitério rapidamente, e já chamou ela rapidamente, e disse o seguinte: ela vendeu uma propriedade por 3 vezes o valor. Irmã, o que você vendeu vale? Não, não vale. Então nós vamos dizer o seguinte: você vai lá devolver esse dinheiro, senão você está excluída da comunhão da igreja. Homens, o púlpito já foi ocupado por homens. Quarto lugar, o Deus que criou os homens é o mesmo Deus que cria os filhos. Filho de Deus é uma criação de Deus. O verdadeiro cristão é uma obra feita totalmente e exclusivamente por Deus. Ninguém se faz cristão, ninguém faz o outro cristão. Nós não ganhamos almas para Jesus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem regenera, é Deus quem chama, é Deus quem dá a fé, é Deus quem dá arrependimento, é Deus quem santifica, é Deus quem um dia glorificará, como Ele já prometeu em Romanos 8 e glorificou. Assim, senhores, nós não podemos ter nenhuma falsa segurança em nada que nós temos. Os judeus, principalmente as autoridades, os fariseus e saduceus, eles imaginavam que por pertencerem ao povo da aliança, então eles estavam livres do juízo. Veja bem, nós não somos iguais os gentios. Jesus mesmo conta uma parábola não, uma história. Está lá o fariseu, está lá o cobrador de impostos. Oh Senhor, obrigado porque eu não sou como este, porque eu sou do povo eleito, porque eu pertenço à nação de Israel, eu estou livre do juízo. Senhores, a falsa religião, ela salva tanto quanto a verdadeira. O Alberto falou isso? Falou. A falsa religião, ela salva tanto quanto a verdadeira religião. Eram judeus aqui. Eram judeus que estavam sob a pregação daquele que era a voz clamando nos desertos, daquele que Cristo Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher foi maior, daquele que Jesus disse que era a lâmpada que ardia e alumiava. Senhores, o Evangelho, ainda que verdadeiro, ainda que pregado verdadeiramente, não nos beneficia em absolutamente nada se não houver arrependimento. Por isso que eu disse,
O verdadeiro evangelho salva tanto quanto o falso evangelho. O médico veio para os doentes e não para os fingidos. Mas aí os judeus poderiam dizer o seguinte: mas nós somos filhos de Abraão. O que você está falando, seu incircunciso? Senhores, o Deus que fez Adão do pó da terra. João Batista diz que Deus podia suscitar, que podia fazer surgir filhos de Abraão das pedras, provavelmente apontando para as margens dos rios, do rio Jordão. Então aquele Deus, o Deus que fez Adão do pó da terra, poderia povoar aquele deserto inteiro com homens e mulheres feitos dessas pedras que estavam no rio. E digo mais, estes homens feitos das pedras seriam mais adequados a receber a graça do que filhos de Abraão indignos. Não adianta você ser filho de Abraão, não adianta você pertencer a uma comunidade, não adianta você achar que sabe alguma coisa. E aí parece que eu posso ouvir hoje aqui: mas eu pertenço à igreja. Você não está entendendo. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou bisneto de pastor, eu sou tataraneto de pastor. E? Eu fui batizado e nunca me afastei da igreja. A pergunta é a seguinte: você realmente se aproximou da igreja ou você só frequentou a igreja? Você creu em Jesus como único e suficiente Salvador? Você está no corpo de Cristo, você uniu-se a Cristo, você está de fato nele? Você se arrependeu dos seus pecados, abandonou os pecados e tem dado bons frutos, legitimando a sua confissão? Ou você está frequentando a igreja, passou por alguns rituais e acha que está tudo certo? Veja, você não precisa ser judeu, você não precisa vir de família cristã. A graça alcança os filhos no deserto, seja esse deserto onde for. A graça alcança o deserto do coração dos filhos, esteja árido como estiver. Mas você precisa crer, você precisa se arrepender e você precisa mudar. Nós, senhores, somos as pedras. Nosso coração de pedra foi transformado em coração de carne e teve a lei do Senhor escrita nele. É isso que nos prometeu Ezequiel e Jeremias e suas profecias. Isso é, se de fato nos arrependemos. Porque senão, como eu já disse aqui em outras oportunidades, as pedras se erguerão junto com os magos e condenarão esta geração conosco junto. Pela fé, nós que éramos pedras, fomos feitos filhos de Abraão. Paulo diz em Gálatas 3, os da fé são filhos de Abraão. Isso não pode ser fingido. Você pode enganar a sua família, você pode enganar os seus amigos, você pode enganar os membros da igreja, você pode me enganar, você pode se enganar. Tudo isso é possível, mas você não consegue enganar a Deus. Aquilo que dizemos é julgado pelo nosso coração e não o contrário. Por isso não devemos nos iludir com falsos frutos de arrependimento. Não sintam prazer dizendo isto, que são crentes, que são membros da igreja, que são puros, que não têm do que se arrepender, que entenderam determinada verdade. Não se embalem para dormir com isso e nem se elogiem no paraíso de um tolo, nos diz um puritano. A fé deve harmonizar-se com arrependimento e conversão, e isso deve produzir frutos de arrependimento. Não significa que não pecaremos mais, de maneira alguma, mas que buscaremos mortificar a nossa carne, e essa mortificação irá gerar frutos. Veja, não se ilude, Deus não se ilude, é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a fé, é Ele quem dá o arrependimento.
Ele sabe para quem Ele deu. Portanto, os frutos do arrependimento, senhores, não são para Deus. Os frutos do arrependimento são a graça de Deus para nós, como uma prova de que nós fomos alcançados pela graça. Você vendo os frutos, e você entendendo que esses frutos não são naturais, você tem a confiança de que foi salvo, de que Deus está agindo em você, e de que aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo. A pergunta é: nós fomos alcançados? Nós produzimos frutos dignos de arrependimento? Deixa eu listar algumas aplicações para os irmãos. Primeira aplicação: veja, não são os religiosos, não são os filhos de crentes, mas são os doentes que Cristo veio chamar. Se Deus pode suscitar, fazer surgir filhos das pedras, Ele pode transformar o meu coração e o seu coração. Portanto, creia, busque, se arrependa. Não há impossíveis para Deus. A salvação é impossível para o homem, mas para Deus não há impossíveis. Segunda aplicação: observe a misericordiosa graça de Deus. Você pode saber que se arrependeu verdadeiramente. Isso é misericórdia. Você produz frutos dignos de arrependimento. Você virou as costas ao pecado, odeia o pecado e busca hoje pensar e agir conforme a lei de Deus. Se você faz isso, glorifica a Deus. Se você não faz isso, busca a Deus. Busca enquanto você pode achar. Vai haver um momento que você não vai mais poder achar. Mas hoje é dia de salvação. Terceira aplicação: os frutos são do Espírito Santo de Deus. Não ouse falsificá-los. Você vai falhar. Você irá se afastar cada dia mais da graça se você começar a confiar nos seus méritos. Ou nós somos filhos de víboras, ou nós somos filhos de Deus. Não há um terceiro caminho. E aí eu pergunto: de quem você é filho? Você precisa saber responder isso. Quarta aplicação: não se iluda com multidões. Não se iluda em pertencer a uma igreja, e pior, pertencer a uma igreja muito cheia. Não se iluda em crer em determinada doutrina. Muitas pessoas acham que quando encontram a tradição reformada, agora, pronto, agora são salvas. Você pode conhecer intimamente a tradição reformada, as doutrinas da graça. Você pode saber recitar os credos e as confissões de cor. Isso pode não significar absolutamente nada, senão mais peso no teu juízo. Se a sua crença não produz frutos, então até as pedras estão em melhor condição que você. Converta-se, busca Deus como um pai. Não busca Ele para fugir de uma ira, não busca Ele para saber mais que os outros, mas busca Ele como um pai. Quinta aplicação: se você prega o Evangelho, faça-o em sua totalidade. Não busque aceitação. Não busque aceitação. Deus trará os seus filhos. Deus trará quantos peixes a sua rede puder suportar. Não olha para o lado: mas o barco do vizinho está mais cheio. Pode ser pedras. E essas pedras podem fazer esse barco afundar. Sexta e última aplicação: você já fez uma autêntica confissão de pecado? Ou você só confessa subjetivamente? Senhor, eu sou pecador. Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Confessa a Ele o seu pecado. Quando a gente chama na contrição, confessa a Ele o seu pecado. Nomeie o teu pecado. Você não precisa de cura interior, você não precisa dessas baboseiras. Você precisa nomear o teu pecado a Deus, dizer: Senhor, eu sou pecador, eu tenho feito isso. Ele já sabe. Você tem vergonha? Você tem vergonha
de confessar aquilo que você não teve vergonha para praticar? Confessa e abandona. Produza frutos dignos de arrependimento. Deus é rico em perdoar. Deus não se afasta de um coração contrito, mas produza esses frutos dignos de arrependimento. Vamos ficar em pé. A voz foi até o final, aos trancos e barrancos, mas foi. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais essa prova maravilhosa da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra deixa tão claro tudo o que Tu fez por nós e o que nós precisamos fazer. Tua palavra deixa tão claro que nós só iremos fazer isso se Tu iniciou a boa obra, se o Teu Santo Espírito está efetuando o querer e o realizar. Por isso nós temos confiança, por isso sabemos que a nossa salvação não depende de nós, não depende de igreja, não depende de nascimento, depende de um novo nascimento, e isso só é possível a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a produzir esses frutos dignos de arrependimento, para nossa segurança e confiança, para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda numa conversão autêntica, nos ajuda a mortificar a nossa carne. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos ousados de pregar a Tua verdade. Nos ajuda a sermos firmes em crer na Tua verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia de nos trazer a uma comunidade onde o Evangelho é pregado. Mas que isso não sirva simplesmente para nos condenar. E que nós possamos fazer a nossa parte, brilhando à luz desse Evangelho. Que nós não busquemos tentar adocicar aquilo que já é doce, maravilhoso. Que não nos assustemos e não tentemos minimizar as palavras duras. Pois um pai chama seus filhos à disciplina. Senhor, muito obrigado por tudo. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.